dia a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 6 de agosto de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração a Matsu Norito e oração messiânica. Kamahara ni kanzumarimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemi oya kamuizanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachihana no odo no ahagi harani misogi Haraita mo utoki ni narimaseru Haraido no kamitachi moro Moro no magago totsumi Kegare o haraita mae Kiyometa mae tomaosu Ono yoshi o amatsu Kami kunitsu kami ya oyorozu no kami tachi tomoni Meno fuchi koma no mimi furitate te kiko Shime seto kashikomi Kashikomi mo maosu Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Shiemi oyano shino kami mamori tamae saki hae tamae Oshiemi oyano shino kami mamori tamae saki hae tamae Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento, que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kamnagara tamachi haemase, Kamnagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era
a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos de Orei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento: a vitória do cultivo natural, a força do solo. Efeitos contrários dos adubos. No início, a aplicação de adubos traz considerável resultado. Todavia, se essa prática durar por muito tempo, a ocorrência gradativa de efeitos contrários será inevitável. Ou seja, as plantas vão se enfraquecendo, perdem a capacidade inerente de absorver os nutrientes existentes no solo e alteram suas características, precisando assimilar adubos como nutrientes. Poderão compreender melhor se fizermos uma analogia com os toxicômanos. Quando alguém começa a fazer uso de drogas, sente uma sensação muito agradável, e durante certo período, muitas vezes, o funcionamento do cérebro se torna mais vivaz. Por não conseguir esquecer esse prazer, a pessoa, pouco a pouco, se aprofunda cada vez mais no vício e não consegue livrar-se dele. Nessa condição, quando o efeito do tóxico acaba, ela fica em estado de letargia ou sente dores violentas e nada consegue fazer. Uma vez que a situação se torna intolerável, embora saiba o mal que isso lhe faz, acaba consumindo a droga novamente e chega até mesmo a roubar para obter recursos para adquiri-la. Fatos semelhantes são constantemente noticiados nos jornais e podemos compreender quão nocivo esse tóxico é. Aplicando tal lógica à agricultura, compreendemos de imediato e afirmamos que hoje todos os solos cultiváveis do Japão estão viciados em adubos, ou seja, gravemente doentes. Todavia, tendo se tornado cegos adeptos dos adubos, os agricultores não conseguem despertar. Já que nosso método de cultivo está alicerçado na fé, as pessoas o praticam sem duvidar de nada do que eu digo. Assim procedendo, elas chegam a compreender facilmente o verdadeiro valor da agricultura natural. Descreverei a sequência dos fatos que ocorrem com a mudança para a agricultura natural. No caso do arroz, ao se transplantarem as mudas para o arrozal, durante algum tempo a coloração das folhas não é satisfatória. Os talos permanecem finos e, no geral, o pé de arroz apresenta-se visivelmente bem inferior ao dos demais arrozais convencionais. Isso dá ensejo à zombaria por parte dos agricultores vizinhos, o que leva o produtor iniciante da nossa agricultura a vacilar, questionando se está no caminho certo. Cheio de preocupação e aflição, ele começa a orar a Deus. Passados 2 ou 3 meses, os pés de arroz começam a se tornar mais viçosos e, na época do florescimento, pode ser observada uma ampla recuperação, o que traz um grande alívio para o agricultor. Finalmente, às vésperas da colheita, seu desenvolvimento já se apresenta normal ou até maior, o que tranquiliza os agricultores. Ao se proceder à colheita, ocorre o inesperado. O volume da produção do arroz, por exemplo, ultrapassa as previsões. Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 5, trechos. Experiência de fé de Djanira Ferreira Matos. Igreja Brasília, Jorei Center, Asa Norte, Distrito Federal. Meu segundo filho, atualmente com 20 anos, apresentou 7 anos atrás comportamentos de rebeldia, que iam desde a forma de se vestir até o modo de se portar, parando inclusive de ir à igreja. Devido à sua conduta, passamos a ter muitos conflitos. Quando eu tentava convencê-lo a agir de modo diferente, sempre acabávamos brigando, e eu ficava ainda mais magoada. Nessa época, eu ia à igreja todos os dias, fazia oração e agradecia. Sem saber o que fazer para mudar aquele quadro, resolvi entregar a situação a Deus e Meishu Sama e passei a cuidar de outras pessoas. Intensifiquei a dedicação na assistência religiosa e acompanhava os frequentadores com muito amor e gratidão. Ao mesmo tempo, orava agradecendo pela purificação e pela vida de meu filho, sempre materializando meu sentimento por meio da oferta do donativo de gratidão diário. Ele não aceitava receber Jorei, então todos os dias eu ministrava aos meus outros filhos e realizava regularmente reuniões de Jorei em nosso lar. Ao se aproximar o culto mensal de abril de 2018,
convidei meu filho para peregrinar ao solo sagrado de Guarapiranga. No início, ele não quis aceitar, mas depois acabou cedendo. Ao retornarmos, notei uma pequena melhora em seu comportamento. Passados 15 dias, ele disse que iria dedicar uma vez por semana na igreja. Fiquei muito feliz, agradecida e motivada. Continuei com as práticas do Jorei Center e com as assistências religiosas, sempre buscando melhorar como pessoa e em meu servir. Nesse período, tive a permissão de encaminhar 4 pessoas à obra divina, e minha mãe, que estava inativa há 18 anos, retornou às dedicações. Certo dia, ao chegar à sua casa, encontrei meu filho lendo o ensinamento. Sem encontrar palavras para definir o que senti naquele momento, só conseguia dizer: "Obrigada, Meishu-sama." A partir desse dia, tive a convicção de que Meishu-sama infalivelmente cuida de nós quando levamos a corda da salvação àqueles que estão sofrendo. Aos poucos, meu filho foi cuidando de sua aparência, melhorando a forma de falar e de agir com as pessoas. Começou a passar o dia inteiro na igreja ministrando Jorei e servindo onde fosse necessário. Está cada vez mais entusiasmado com as dedicações e já manifestou o desejo de servir integralmente a obra divina. Hoje, vivemos em um lar verdadeiramente paradisíaco. Nossa fé está ainda mais fortalecida e posso dizer que somos uma família missionária na obra de concretização do paraíso terrestre. Muito obrigada. Encerra-se assim o culto matinal do dia 6 de agosto de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia, todos estão passando bem? Realmente é uma alegria muito grande poder estar aqui com os senhores, participando desse culto matinal, orando a Deus, o Meishu-sama, para que todos nós possamos receber força, luz, coragem, para continuarmos o nosso empenho, nossa vida, a nossa dedicação. Hoje também o assunto, o ensinamento de hoje, é sobre agricultura natural, sobre a superstição dos adubos, né? É um tema muito longo, muito complicado talvez, mas é bom estarmos estudando pouco a pouco, não é? São vários ensinamentos que falam sobre isso e gostaria que todos lessem com calma, porque a respeito dos adubos, Meishu-sama fala que não sabe quando se começou a usar, quando o ser humano pensou que colocando uma adubação no solo, a produção iria aumentar, iria melhorar, não é? Então, no início, começou-se a usar o esterco animal, até dejetos humanos também, materiais, talvez em decomposição, que se acreditava servir de nutrientes para o solo, para a planta, né? E com o tempo, isso também gerou problemas de saúde, né? Acho que todos devem se lembrar ou estudarem um pouquinho, problemas de parasitas, né? No organismo humano, ao se consumir adubos, terrenos, produtos cultivados em terrenos onde se utiliza adubos, estercos de animais, né? Isso era muito grande na época de 1930, não é? Ou antes, talvez, né? Muitos problemas de epidemias aconteceram. Não é? E com o tempo, após acredito que a Segunda Guerra Mundial, nesse período, é que se passou a utilizar o adubo químico, né? É o NPK que eles falam, né? Que são nitrogênio, né? Para recuperar o solo, para aumentar a produção. Era uma época de muita necessidade a produção de alimentos e a conclusão dos estudos daquela época indicavam a potencial, né, eficiência dos adubos químicos e foram sendo utilizados. Não é? Nessa época, Meishu-sama, em 1950, Meishu-sama já está alertando em seus ensinamentos do perigo que isso irá causar para a saúde humana, a intoxicação que isso vai provocar no solo. Não é? E já se passaram 70 anos.
próprio Meisama fala que já naquela época o solo cultivável no Japão já estava bastante contaminado, né? Bastante comprometido, porque a força natural do solo já estava sendo, como é que falar, abafada, né? O solo não conseguia produzir, trabalhar de acordo com a sua missão. Ou seja, a partir do momento que criamos essa superstição de que colocando alguma coisa o solo vai produzir, nós estamos, na verdade, atrapalhando, talvez, a missão do solo, que é produzir alimentos. O Meisama fala que o solo já tem quantidade suficiente de adubos, não é? Preparados naturalmente por Deus para fornecer todos os nutrientes para os vegetais que vamos consumir. Os grãos, não é? Então ele fala mesmo da plantação de arroz, né? Realmente, no início, quando você planta sem uma adubação convencional, o crescimento do pé de arroz ele é bem fraquinho, né? Comparando não só o arroz, outros vegetais também, como o pimentão, não é? A cenoura, tudo parece que é mais fraquinho, né? Então as pessoas ficam preocupadas achando que não vai dar certo e voltam para o convencional. Mas, com o tempo, não é? À medida que vai crescendo, vai desenvolvendo o vegetal, ele vai ganhando força, né? O solo também vai se acostumando a produzir, a liberar os nutrientes sem a necessidade de adubos, né? E, no final, a produção, o Meisama fala que aumenta até 10%. E como o arroz ele tem uma consistência melhor, com menos quantidade de arroz, você consegue se alimentar bem. Então, no total, dá uma melhora de 30%, não é? Isso, Meisama fala que acabaria com o problema da alimentação naquela época, né? No mundo, né? Então, é muito interessante essa leitura, entendermos bem as nossas superstições, sabe? Que veio ao longo dos anos, né? Veio desenvolvendo e talvez a ciência vem se desenvolvendo em cima dessas observações que existiram. Não é questão de estar errada ou certo, mas é que existiram essas observações e a ciência ela vem acompanhando o que o ser humano observa, né? O que os pesquisadores observam. Também tem a experiência da senhora de Janira, do Distrito Federal, que teve essa dificuldade com seu filho, né? Talvez uma idade de 13 anos, uma idade difícil para o jovem, né? Para os pais também. Sempre é um ajuste bom, né? Uma confusão boa. Mas ela, seguindo seu espírito de dedicação na obra, conduzindo a situação a Deus e Meisama, agradecendo e cuidando da salvação de outras pessoas, não é? Ela foi sentindo melhoras, né? O filho mesmo, ao ser convidado para ir a Guarapiranga, ele não aceitou, mas depois acabou cedendo, né? É interessante, sabe? O filho reclama, mas acaba cedendo aos pedidos da mãe, não é? Do pai, não é? Dá uma confusãozinha aí, um ajuste, mas os filhos acabam querendo acompanhar, né? E graças a isso ele experimentou uma grande transformação, a própria mãe dela também, após ficar 18 anos descansando da prática da fé, voltou a praticar e hoje vive esse momento de paraíso no seu lar, com a convicção de que realmente dedicar na obra divina, dedicar na salvação de pessoas, ser útil, não é? Acumular méritos, é imprescindível para nós mudarmos, transformarmos a nossa vida. Tá bom? Mas esse assunto a superstição do adubo, né? É uma coisa muito interessante para todos lerem, porque isso aí, nós somos muito supersticiosos, né? Ninguém gosta de passar embaixo de escada, não é? Ou você vê um gato preto cruzando na sua frente, você muda até de caminho, não é? Acredito que o messiânico não é supersticioso, mas existe isso, tá bom? Então vamos trabalhar as nossas superstições
para melhorar toda a nossa saúde, a nossa vida. Bom, muito obrigado, um bom dia e mais tarde voltamos a nos encontrar, tá bom? Muito obrigado.